Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, Dieguinho. Prolacradoras e prolacradores do meu coração, muito boa noite. Estamos ao vivo, estamos online em mais uma terça-feira repleta de conhecimento. Vocês acabaram de ter aula de Sociologia e Filosofia com o nosso mestre Leandro Vieira. Estamos agora aqui para conversar sobre redação. Eu já quero mandar um beijo enorme para o N. A gente estava se falando agora há pouco, né, no Instagram. O N, um beijo enorme para você. Obrigado pelo carinho, tá? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Meus amores, eu tô animado porque desde semana passada a gente combinou que a gente vai ficar um longo tempo conversando sobre as competências de redação no Enem. O que significa isso? Os critérios de correção. Então chegou a hora de você pegar o teu espelho do ano passado, né? Olhar o que você fez, o que deu certo, o que não deu certo, compreender os seus erros, entender por que você não chegou à nota 200 em cada competência, e isso perpassa por um processo de maturidade. Então a gente combinou que nós vamos ter 3 aulas de competência 1, a primeira foi na semana passada, hoje é a segunda, semana que vem ainda tem a terceira. Depois teremos uma aula de competência 2, depois 2 aulas de C3, uma de C4 e uma de C5, ou seja, nós vamos ficar quase 2 meses, 1 mês e meio a 2 meses, 8 semanas consecutivas te mostrando a regra do jogo. Pegando aqui o edital do Enem e trazendo para você um esclarecimento. Olha, na competência 1 você tem que fazer isso. Na 2 você não pode fazer aquilo. Na 3 o projeto de texto é nesse direcionamento. Na C4 isto e na C5 aquilo. Para que você tenha uma compreensão, né, mais objetiva, mais sistemática de exatamente o que vai ser abordado, o que vai ser cobrado em cada um desses critérios de correção que o Enem chama com muito carinho de competências, beleza? Então, um beijo aí pra todos do chat. Manu, um beijo enorme. Camille, boa noite pra você, maravilhosa. Vini, boa noite a todos os flamenguistas. Perfeito, Vini. Maravilha. Hoje tem jogo, né? Só que é o jogo do Brasil, não é isso, meu diretor? É isso. Brasil e? Argentina. Não falo este nome. Não falo este nome. Né? E claro, sábado, né, já vamos começar aí o Brasileirão. Galera do Inter, respeito muito o clube de vocês, mas vocês serão amassados, né, pelo Flamengo. 3-0, brincando fora o baile, tá? Estamos embalados e vamos conquistar esse brasileiro este ano, se Deus quiser, meu pai. Sou eu aqui de novo, tenho certeza de que este ano vai, tá? Na nossa plataforma, Érica, um beijo pra você. Evelyn Aparecida, um beijo enorme pra você. Quem mais? Paola, um beijo grande pra Paola. Evelyn novamente, um D misterioso, um beijo pra você, D misterioso. Evelyn, Vinícius,
quem mais ali embaixo, Maíra Bittencourt, um beijo enorme para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o trabalho, né? A gente tem 3 semaninhas aí para falar de C1, a primeira foi na semana passada, hoje é o nosso segundo encontro para conversar sobre desvios e falhas na sua produção textual. Até que ponto a gramática te auxilia? Até que ponto a gramática te atrapalha? Até que ponto as suas escolhas lexicais, ou seja, o seu vocabulário usado na sua redação, está te favorecendo ou te prejudicando na sua competência de número 1. E eu vou começar exatamente fazendo um TBT da semana passada, né? Hoje não é quinta-feira, ainda é terça, mas vale a pena esse TBT porque eu joguei um desafio para você. E eu vou pegar esse desafio na semana passada para ser a ponte exatamente para a nossa aula de hoje. Lembra do nosso desafio, meu diretor? Vamos vir aqui no quadro, por gentileza? Olha só, eu te perguntei o seguinte, né? Quantos desvios, ou seja, quantos problemas gramaticais a gente encontrava nesse trecho escrito numa redação de uma pró-aluna? Ela me enviou a redação, eu fiz a correção lá pelo Instagram e eu perguntei a ela, obviamente, né? Não vou aqui citar o nome, mas eu perguntei a ela se eu poderia pegar esse primeiro período, essa primeira frase e trazer para a aula, então, com a autorização dela, né? No futebol e na vida, são os gols que mudam o jogo. Tem gol chorado e tem gol que faz a gente chorar. Tem gol de bicicleta e tem gol que é uma moto. Seja qual for o seu gol, conte com o apoio do Sicredi. Sicredi, patrocinador oficial do futebol carioca. A galera ali acompanhou bem, eu gosto disso, meu diretor. A galera ali, ó, juntinho com a gente aqui no Pro, respondendo 8 desvios. E realmente foram 8 desvios. Vamos relembrar quais foram esses desvios e logo em seguida a gente vai para o material da aula de hoje, que a gente vai fazer um sobrevoo. A gente vai fazer uma análise de todos os desvios, beleza? Que te despontuam na C1. Evidentemente, não vai ser uma aula de gramática. Eu não vou te ensinar hoje a usar o hífen. Não é o objetivo. O objetivo é te mostrar a regra do jogo. O que você precisa dominar. E aí cabe a você. Porque como é que a gente estuda C2, C3, C4 e C5? Aprimorando a nossa estrutura da redação. Agora, como é que a gente estuda C1? Como é que é a melhor maneira de estudar C1? Você poderia dizer de maneira muito leiga ainda, dizendo assim pra mim, estudar gramática. Só que, meu amor, eu sei que tu não vai fazer isso. Eu sei que você não vai sentar e estudar crase. Eu sei que você não vai sentar e estudar vírgula. Eu sei que você não vai sentar e estudar ortografia. Não sou bobo, né? Não sou vindo Lins, né? Não sou bobo, tu não vai me fazer de bobo. Qual é a melhor maneira de você estudar C1? Analisando os seus erros. Você não vai precisar estudar todos os casos em que eu uso o hífen na língua portuguesa. Até porque se você fizer isso, você vai perder tempo. Do que adianta saber se a palavra micro-ondas tem ou não tem hífen? Você não vai escrever micro-ondas na tua redação, ou vai? Você vai botar lá, cabe ao Estado por meio do micro-ondas. Não vai fazer isso, né? Então você não vai escrever essa palavra na tua redação. Então há algumas formas, né, algumas metodologias de ensino que só fazem com que você perca tempo. Eu não quero que você estude a gramática inteira de ponta a ponta, mas eu quero que você veja o seguinte, poxa, numa primeira produção textual eu perdi ponto por causa de vírgula. Na segunda, vírgula. Na terceira, vírgula. Aí sim, a gente vai ter que sentar e estudar vírgula. Entender o porquê naquele período. Você não vai analisar todos os casos. Tem um caso de uso de vírgula obrigatória na língua portuguesa em que eu uso a vírgula para separar o vocativo. Por exemplo, professor, vírgula, não entendi a questão. Você vai precisar estudar esse caso de vírgula? Não. Você vai dizer o que na sua correção? Na sua redação? Corretor, vírgula. Não. Presidente do Brasil, vírgula. Não. Então, assim, não caia na armadilha de ter que estudar toda a gramática, até porque você não tem tempo para isso, né? No vestibular, tempo é muito precioso. Qual é a minha grande sugestão? Olha para uma redação corrigida na nossa plataforma. Se você está vendo uma recorrência, né, de erros de crase, estude aquela regra de crase que você está errando. Por exemplo, temos na língua portuguesa um caso em que não se usa crase diante de palavras repetidas, dia a dia, cara a cara. Se você não vai escrever essas palavras na redação, foge dessa regra. Você sabe que na expressão a moda de,
à maneira de, usa-se crase. Mas você vai escrever na tua redação, cabe ao Estado realizar um prato de feijoada à brasileira com crase? Ou um bife à milanesa? Não. Então não seja um perdedor de tempo. Olhe o seu erro e a partir do seu erro entenda-o. Veja, eu errei crase pelo motivo X. Eu errei acentuação pelo motivo Y. E aí você melhora a tua produção textual e a sua C1 consequentemente. Combinado? Então vamos lá. Quais eram os 8 desvios, né, desse desafio da semana passada para a gente adentrar em tudo que faz com que você ganhe ou perca pontos na C1? Bora lá. A Constituição de 1988. O primeiro desvio da candidata foi exatamente com relação ao uso de inicial maiúscula, né? Constituição sempre com C maiúsculo. Segundo desvio, que a gente também viu na semana passada, essa vírgulazinha aqui, ó, criminosa, bandida. Eu não posso usar vírgula para separar sujeito do predicado. Sujeito dessa oração, a Constituição de 1988. Se em seguida vem o verbo, ou seja, o início do predicado, eu não vou poder colocar uma vírgula para separar sujeito de predicado. Terceiro, um assassinato, brinquei com a candidata, né? Um assassinato à língua portuguesa. Assegura com C. Assegura na real, a gente escreve com 2 S's, 2 patinhos na lagoa. A Constituição de 1988 assegura o direito à saúde. Bom, saúde é uma palavra feminina. Feminina no singular. Quem tem direito a alguma coisa. Então aqui faltou uma crase, eu tenho direito à saúde. Quem tem direito a alguma coisa. Então eu tenho essa preposição a que vai se unir ao artigo a, né, que precede a palavra saúde, palavra feminina no singular, e a essa fusão eu vou chamar de acraseado. Show de bola? Eu não tenho direito à saúde, eu tenho direito à saúde, já que eu tenho ali um hiato, sa-u-d, esse hiato pede a acentuação da letra U. Show de bola? Depois eu olho para a palavra bem-estar. Bem-estar é uma palavra masculina. Então, se eu tenho direito à saúde, eu vou ter direito ao bem-estar social. E esse ao foi o que a gente chamou de paralelismo. Que às vezes você nem sabe que tá errando e tá errando, né? Bem-estar, tenho ali uma grafia incorreta, precisa do hífen, e geralmente é uma palavra que você usa, sobretudo por ser um panorama, né, um direito constitucional. Todos nós temos direito ao bem-estar social, esse bem-estar com hífen. E já que é uma frase, já que eu tenho aqui uma frase completa, faltou o ponto final. Então a gente viu na semana passada a presença de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 desvios. Beleza? E foi assim que a gente terminou a aula da semana passada, observando que esses desvios gramaticais acabam desfavorecendo a minha competência 1, que de maneira muito resumida vai avaliar a gramática, a norma culta e também as escolhas lexicais, ou seja, o vocabulário, as palavras que eu escolhi na minha argumentação. Então, a partir de agora, a gente vai olhar para o manual, né, do estudante e do corretor para entender de fato quais são as regras em que eu preciso me concentrar para não perder pontos preciosos nessa C1. O que eu percebo, e você está muito inserido nessa lógica, é um certo conformismo. É, na verdade, um fato de que vocês ficam resignados, ou seja, conformados que vocês vão perder ponto de C1. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho vontade de entrar aí na sua casa e te dar 10 tapas na cara. Como é que pode você se conformar que você vai perder ponto de C1? Eu não gosto quando você me fala isso. Você fala assim, eu já sei que eu vou perder ponto na C1 porque eu não sei crase. Eu já sei que eu vou perder ponto na C1 porque eu não sei usar a vírgula. Claro que você sabe. E se você ainda não tem o domínio desses âmbitos gramaticais, a gente vai sentar e organizar isso pra você. O que não dá é você se conformar, né? Não sei crase, vou perder ponto. Galera, a gente não tá podendo perder 40 pontos, não. A gente não tá podendo perder 80 pontos na C1, não. Isso é gramática, sua língua materna, que você fala e escreve em língua portuguesa desde quando você se entende por gente. Lembra lá da tia Márcia, da tia Janaína, as alfabetizadoras, né? Você lembra, diretor, o nome da sua tia que te alfabetizou?
Devia ser tia Jaque, tia Márcia, tia Elvira. A Márcia é clássico, né? Um salve pra tia Márcia, um salve pra tia Jaque, pra tia Elvira, né? Pra tia Janaína, pra tia Inácia. Deve ter uma Inácia, né? Alfabetizadora. Então, vamos valorizar as alfabetizadoras desse país que começaram a te ensinar as regras da língua portuguesa. Então, você sabe, desde os seus 6, 7 anos você faz isso aqui. Então, é natural que a gente saiba a língua e a gente precisa aprender com os nossos erros para no dia do Enem a gente chegar com tranquilidade aos 200 pontos. Olha lá, tia Célia, tia quem mais? Tia Roma? Tia Romba? Que horror, tia Romba. Não acredito. Ah, tá. Eu sou muito lerdo. Eu sou muito... Esquece. Eu sou muito lerdo. Tia Maria. Tia Iara. Tia Iara tem muito. Esquece esse... Olha, lembra que eu queria dar na sua cara? Agora também vou dar na sua cara por causa disso, né? Eu sou muito lerdo, demorei. Vamos lá. Vamos entender, então. E você nem me avisou, né, meu diretor? Foi orgânico, né? Foi orgânico, foi minimalista, foi genuíno e foi verossímil a nossa realidade precária, né? Muito bem, vamos lá. Então a gente começou, cara, que ódio, tá? Que ódio. A gente começou a falar sobre os critérios de correção e a gente está situando as nossas 3 primeiras aulas aqui. Na competência 1, que basicamente diz assim para você, aluno, e para nós, professores e corretores. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando a gente olha para a competência 1, perceba que ela está dividida em 5 níveis. O que significam esses 5 níveis? A nota que você vai tirar. Se você estiver localizado no nível 0, você vai tirar 0 na competência 1, o que não vai acontecer com você. Se você está localizado no nível 1, você tira 40 pontos. 2, 80. 3, 120. 4, 160. 5, 200. Então esse aqui, ó, é o nosso porto seguro. A gente quer chegar aqui com tranquilidade. Mas hoje, qual é a sua realidade? Geralmente você tá nesse limbo aqui, né? Entre o 120 e o 160. É verdade isso, né? Às vezes você tira 120, às vezes você tira 160, às vezes 160, às vezes 120. E, Dieguinho, o que eu preciso fazer para chegar aos 200 pontos? Galera, vamos ler o que a banca diz e vamos entender, né, gramaticalmente o que é falado aqui. Demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenção da escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. O que significa isso? Para a gente chegar aos 200 pontos, nessa competência de número 1, nível 5, eu preciso de uma estrutura sintática excelente. Traduzindo essa excelência, eu posso ter no máximo uma falha e no máximo 2 desvios. E se você viu direitinho o nome da nossa aula, que está aí na descrição do vídeo, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre falhas e sobre desvios. Então cabe a você, enquanto aluno, enquanto candidato, ter a consciência de o que é falha, e você pode cometer uma, que está tudo bem, e o que é desvio, e você pode cometer 2, que está tudo bem também. Você ainda está nos 200 pontos. Mas, claro, eu gostaria muito de que a sua redação não tivesse nenhuma falha e nenhum desvio. Mas o objetivo da aula de hoje é você entender quais são as falhas que acontecem na redação comumente e quais são os desvios que fazem com que você perca ali pontos preciosos na sua C1. Vamos começar pelas falhas. E é muito importante que você anote esses itens na aula de hoje, porque às vezes você está perdendo ponto de C1, culpabilizando a vírgula e, coitada, ela nem tá te tirando tantos pontos assim. Às vezes, outros pontos são tirados de outros itens que você nem sabe o porquê. Então vamos começar pelas falhas. Falhas você pode ter uma e somente uma ao longo das suas 30 linhas da redação. E nós temos 5 falhas, né, que representam estruturas sintáticas defasadas na língua portuguesa. São elas: os nomes são esquisitos, tá? Porque são nomes mais técnicos, mas eu vou te mostrar exemplos de cada uma das falhas e tudo vai fazer um sentido maior, tá bom? Então olha lá: truncamento de períodos, justaposição de períodos ou de orações,
excesso de elemento sintático, ausência de elemento sintático e duplicação de elemento sintático. Vamos reconhecer, então, cada uma dessas falhas, começando pelo truncamento. Vamos entender o que é isso. Olha só, a gente está aqui diante de uma proposta de intervenção de um candidato, em que ele diz o seguinte: o Ministério da Saúde deve disponibilizar gratuitamente médicos especializados na área da saúde mental, para que possam consultar a todos sem exceção, por meio de um projeto de lei. Tu reparou que aqui é a chegada do momento do meio ou modo da proposta? Esse meio ou modo não deveria ser iniciado por um período. Eu não tinha que ter pontuado aqui um ponto final e já ter começado o seguinte período com a estrutura por meio de. Mas na real eu tinha que ter aqui uma vírgula. Sem exceção, vírgula, por meio de um projeto de lei. Ou seja, assim eu teria uma fluidez maior na minha estrutura sintática. Quando eu não tenho essa fluidez, ou seja, quando eu finalizo uma frase que não era para ter sido finalizada e começo outra por meio de um elemento que não inaugura períodos na língua portuguesa, eu cometi uma falha, né? Eu cometi uma falha de estrutura sintática chamada de truncamento. Então você pode associar esse truncamento exatamente a uma ideia de um carro velho, né? E esse carro velho morre toda hora. Quando você começa a desenvolver uma velocidade, ele morre. É a mesma coisa que acontece na tua redação. Tu tá desenvolvendo uma ideia, do nada tu termina essa ideia no meio. Ela fica xoxa, manca e capenga. Uma ideia xoxa, manca e capenga, porque você finalizou uma frase sem que ela tivesse terminado, é o que a gente chama de truncamento de períodos. Eles bateram, eles colidiram porque um precisava estar dentro do outro e não em períodos separados. O oposto ao truncamento a gente vai chamar de justaposição de períodos ou orações. Ou seja, você fez um emaranhado, né, de palavras ali soltas e não há pontuação alguma final. Enquanto o truncamento você terminou a sua frase de maneira muito precoce, na justaposição você esqueceu que o ponto final existe, né, meu amor? Imagina que você está construindo uma casa e entre um tijolo e outro, você não bota o cimento. Você só bota tijolo, 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 uma hora vai desabar. É o que aconteceu com esse querido, né? Ele começou lá na linha 1 a frase e eu já cheguei na linha 24 e eu tô na mesma frase. Isso aqui é de enlouquecer qualquer um, não é mesmo? Ele começou na linha 1 e eu tô na linha 24 ainda lendo a mesma frase. Eu já perdi a respiração aqui na palavra costuma, né? Eu não tenho uma pontuação. Como é que eu vou dizer que isso aqui é bom, né? Então, o contrário do truncamento a gente vai chamar de justaposição. Ele saiu metralhando a banca corretora com um monte de ideia e essas ideias estão completamente soltas, sem nenhum tipo de pontuação. Isso é o que a gente vai chamar de justaposição, ou seja, é um emaranhado, né, de períodos e de orações sem a menor conexão entre eles. Beleza? Terceiro, excesso de elemento sintático. Você colocou ali uma palavrinha que não devia estar naquele momento da sua redação. Olha lá. No entanto, vale se mencionar as diversas doenças. Galera, no entanto, vale mencionar. Esse Czinho aqui, ele não existe. Foi uma palavra adicionada que não deveria ter sido colocada. Por isso a gente chama esse problema de estrutura sintática, essa falha de excesso de elemento sintático. Ele colocou uma palavra que não deveria ser posta, né? No entanto, vale se mencionar. A adequação aqui deveria ser, no entanto, vale mencionar. Não deveria ter esse se aqui. O oposto de excesso de elemento sintático é a ausência do elemento sintático. Aqui sim eu deveria dizer o afirma-se, né? Numa linguagem em terceira pessoa, né? Eu diria afirma-se que mais de um tananã, 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 tananã. Então aqui faltou o elemento sintático. E a falta a gente chama de ausência. Então perceba que essas quatro primeiras falhas, a gente pode sistematizar uma sendo o oposto da outra. Então olha lá, o truncamento, eu terminei a frase, mas não deveria ter terminado. A justaposição, eu esqueci o ponto final, coloquei um monobloco ali gigantesco. O excesso de elemento, eu tenho uma palavra que não deveria estar ali. A ausência do elemento, eu não tenho a palavra que deveria estar ali. E a falha mais comum que às vezes você comete. Olha lá. A duplicação do elemento sintático. Não confunda a duplicação do elemento sintático com repetição de palavra, tá? Eu costumo dizer que a duplicação
desse elemento sintático nada mais é do que uma falta de atenção. Você está lá com a sua redação bonitinha no rascunho e na hora de passar para a folha final, você escreve assim, ó, o estigma aponta a ponta. Aqui você não está repetindo palavra, você teve uma falta de atenção. Você acabou de escrever uma palavra e escreveu ela novamente. Isso é entendido como uma falha justamente porque você está duplicando elemento sintático. E aí surgiu uma dúvida ali no chat muito pertinente. O que é elemento sintático? Galera, sintaxe é uma parte, é um âmbito, né, da gramática de língua portuguesa. A gramática é dividida em várias partes e uma delas é a sintaxe. Sintaxe nada mais significa do que junção de termos. É na sintaxe que a gente aprende concordância, é na sintaxe que a gente aprende regência, é na sintaxe que a gente aprende os termos da oração, sujeito, predicado, aposto, vocativo, objeto, complemento, adjunto. É na sintaxe também que a gente aprende a classificar as orações, quando que uma oração é subordinada, quando ela é coordenada, enfim. Então, sintaxe é exatamente a junção, é o elo que eu faço entre os elementos de um texto, justamente para que o meu texto faça sentido, para que ele tenha coerência e para que ele tenha coesão. Beleza? Então, reparem, dessas cinco falhas, né, você pode ter apenas uma ao longo da sua redação. Beleza? Eu geralmente entendo que você não comete falhas. É difícil, tá? Você cometer um truncamento. É difícil você ter um monobloco em forma de justaposição. É difícil você ter um excesso de elemento ou uma ausência de elemento. E é mais ou menos impossível você duplicar um elemento sintático. Eu realmente não fico preocupado com falhas. Eu fico preocupado com os seus desvios. Que foi a pergunta que eu te fiz no desafio, né? Eu não perguntei quantas falhas havia na frase da candidata. Eu perguntei quantos desvios. E aí a gente entende por desvio exatamente um elemento que foge, um elemento gramatical que foge da norma culta ou da norma padrão da língua portuguesa. E aí, gente, isso aqui, ó, é um mapa da mina, como diz a minha vozinha, tá? Minha vozinha maravilhosa, ela sempre usava essa expressão. Isso aqui é um mapa da mina, e eu queria muito que você desse um print nessa tela, porque aqui estão os elementos que fazem com que você seja despontuado na sua C1. Você não vai precisar estudar a gramática inteira, mas o que realmente vale nota tá aqui. Exatamente o que o INEP espera de você está aqui. Então ele separa esses desvios, né, em 4 grandes blocos. Desvio de convenção da escrita, desvio gramatical, desvio de escolha de registro e desvio de escolha vocabular. Em convenção da escrita, o que a gente vai analisar? Acentuação, ortografia hífen, translineação, que é a separação de sílaba, e uso de letra maiúscula e minúscula. Nos desvios gramaticais, aqui é um ponto de atenção, porque a gente vai olhar para a sua regência, para a sua concordância, para os seus tempos e modos verbais, para a sua pontuação, para o seu paralelismo, que a gente acabou de conversar o que significa, o emprego de pronomes e a crase. Por desvio de escolha de registro, a banca vai perceber se você tem alguma marca de oralidade ou alguma informalidade que prejudicou o seu texto. E desvio de escolha vocabular, a gente vai analisar o seu léxico, ou seja, as escolhas lexicais imprecisas, os vocabulários, as palavras escolhidas por você para compor a sua argumentação. Então hoje, qual vai ser o nosso rolê? A gente vai passar item a item desses desvios para você relembrar o que significa cada um deles. E aí você vai identificar na tua produção textual. Poxa, se eu errei crase, eu tenho que entender aquela regra de crase para não errar mais. Se eu errei um paralelismo sintático, eu preciso entender aquela regra de paralelismo sintático para não errar mais. Beleza? Alguém está dizendo aí, olha... A moto não é uma moto, é uma obra, né? É uma obra que está aqui na nossa cabeça, né?
Acho que é em cima. Eu acho que é em cima, né? Tá rolando uma obra, não é uma moto, né? Está rolando uma obra em alguma aqui dos estúdios ou das salas aqui do nosso prédio comercial, mas o nosso diretor já está indo resolver o problema. Ele falou, já estou indo resolver, né? Eu gosto disso. O macho hétero resolvendo, não é isso? Ele tem que mostrar ali a masculinidade dele resolvendo o nosso problema. Vai resolver. É isso aqui é uma reparação histórica, né? Maravilha! Então vambora, vamos ver aqui o primeiro problema de desvio de acentuação. Galera, acentuação, olha o que aconteceu, tá? Psiquiátricos, doencas. Galera, a acentuação, não faça, né, exatamente aquele erro que eu comentei com você há poucos minutos. Eu não quero que você aprenda ou relembre ou estude todas as regras de acentuação, mas eu quero que quando você erre uma palavra, você identifique, poxa, eu errei a acentuação dessa palavra, como é que eu consigo consertá-la? E aí eu queria te chamar a atenção para dois probleminhas muito grandes, tá, na língua portuguesa, e são duas palavras que você usa com frequência na sua redação. Qual é o certo? Essas palavras com ou sem acento? Me diz aí. Quero que você me diga. O que é certo? Com ou sem o acento? O que você acha, meu diretor? Com ou sem acento, que tá em vermelhinho ali? Chuta aí pra gente. Como é que você iria lá escrever na tua redação? Com ou sem acento? O pessoal tá dizendo ali com, Manu disse com. Com acento, Israel também com acento. Galera falando que é com acento. E se eu te dissesse que depende? E se eu te dissesse que depende? O que tá escrito aqui? Influencia. E o que tá escrito aqui? Influência. O que tá escrito aqui? Negligencia. O que tá escrito aqui? Negligência. Então, ambos existem na língua portuguesa. Vai depender do contexto. Quando eu digo, o governo federal influencia. O governo federal negligencia. Verbo sem acento. Agora, eu posso transformar essa palavra em substantivo. Eu posso dizer que existe a influência da mídia, a negligência do Estado. Se ligou? Então é com ou sem acento? Os dois existem. Só que vai depender do contexto. Beleza? Se for um verbo, a influência e a negligência sendo substantivos, e o governo influencia e o governo negligencia sendo verbo sem acento. Então, verbo sem acento, substantivo com acento. O que não dá é você colocar lá, o governo negligência. Aí você botou ali um acento, transformou em substantivo, o que deveria ser um verbo. Então, muita atenção para essas palavras que você usa na redação e geralmente você comete um desvio. Tá legal? Ortografia. Vamos ver se vocês pegam. Qual foi o desvio ortográfico aqui? Olha só. Entender que há várias formas. O que tá errado ali nesse A, hein? Há várias formas. O que tá errado ali? Esse A, ele é muito problemático na língua portuguesa, né? Porque esse A, na real, ele vem do verbo haver nesse contexto. Porque há várias formas, existem várias formas. Então, a melhor forma, né, dentro da norma padrão de escrever isso é com H e acento, né? H-A, acento agudo no A. Há várias formas do verbo haver. Beleza? Eu quero que você tome cuidado com a palavra estereótipo. Por que eu quero que você tome cuidado? A gente usa isso como argumento, né? A estereotipação da mídia, a sociedade, né, criando modelos padronizados. E geralmente você erra na escrita dessa palavra. Porque a gente fala na nossa coloquialidade, na nossa informalidade, quando a gente solta a palavra rápido, repare que a gente fala com I. Fala essa palavra aí na tua casa, estereótipo. Né? Quando a gente solta na informalidade, na coloquialidade, a gente solta com a letra I. Ninguém fala estereótipo, né? A gente solta de maneira informal estereótipo. E na hora de escrever na redação, cuidado, né? Não é com a letra I, e sim com a letra E. Estereótipo, visão estereotipada com a letra E. Isso é você estudar ortografia. A partir do seu erro, você conserta na redação. Porque a chance de você escrever aquela palavra novamente é muito grande. Então você já tem a noção de que aquela palavra vai ser acentuada, vai ser escrita com H, vai ser escrita com E, né, de maneira mais efetiva quando você aprende com os seus erros. Beleza?
hífen. Galera, não adianta você pegar, né, o novo acordo ortográfico e começar a memorizar desde hoje até o dia da prova, tá? Não faz sentido, isso não vai te levar a lugar nenhum. Agora, eu preciso saber o que eu tô errando. Duas palavras que são muito comuns de erro de hífen. Bem-estar, que a gente viu lá no desvio da aluna, né? Bem-estar, eu tenho o uso do hífen, bem, hífen, estar. E na expressão dia a dia, não há hífen. Dia a dia, sem hífen. Beleza? Dieguinho, esqueci lá no dia da prova, eu quero escrever dia a dia e eu não tô lembrando se tem hífen ou não tem hífen. Gente, olha aqui pro quadro. Eu tenho o ranço do candidato que vai fazer assim, ó. Dia a dia. Ou dia a dia. Ou dia a dia, ou dia a dia. E aí te dá um branco, você perde no mínimo 5 minutos. Olha o que eu vou te dizer aqui. Lembra a minha vontade de dar na sua cara? Ela perpassa nisso aqui. Você vai ficar 5 minutos primeiro vendo o que é mais bonito. Não tem isso? Vou ver o que fica menos estranho, vou ver o que fica mais bonitinho, né? E aí você escolhe o que é mais bonitinho. Gente, qual é o seu padrão de beleza? Qual é o padrão que você tem, né? O que é bonito pra você? Gente, não tem nada a ver. Ou aquele candidato que vai fazendo Duni Duni T. Irmão, tu tá na prova do Enem. E aí tu vai ficar Duni Duni T, salame, mingue. A forma escolhida foi você. Não dá. A gente tá no dia da tua prova. Esqueci como é que escreve. Maluco, substitui por um sinônimo. Não sei escrever dia a dia, mas sei escrever cotidiano. Se ligou? E aí você vai escrever lá, cotidiano, trivialidade, qualquer coisa. Mas não escreve uma palavra que você tá inseguro. Tá legal? Dia a dia, né? Aqui a forma correta, sem crase e sem hífen. Tá legal? Vamos lá. Onde foi parar o passador? Achei. Então, hífen, bem-estar tem, dia a dia não tem. Beleza? A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. Aproximadamente. Gente, que loucura é essa aqui? O que aconteceu aqui? O que foi? Que é isso aqui? Né? Aí o candidato fala assim, ai, Diego, que nervoso que me deu. Vem aqui pro quadro. Tinha lá a minha folha, né? E aí sobrou um pedacinho da linha. E eu tinha que escrever a palavra Brasil. Aí você vai fazer assim, ó. Só cabia uma letra. Aí o cara faz assim, ó. Brasil. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não faz isso. Translineação, separação de sílaba, tu sabe a regra. Lembra que a tia Elvira fazia mamão, papai... Mas tu não vai ficar batendo palma ali no dia da prova, né? Tu não vai ficar ali igual um... Como é que é o nome daquilo? Aquelas orquestrinhas de circo, né? Que o cara ficava batendo prato. Tu não vai fazer isso, o soldadinho de chumbo. Seja esperto, seja malandro, seja cria. O que tu vai fazer? Caraca, olha pro teu rascunho. Tá faltando um pedacinho assim, não dá pra escrever a palavra ali? Irmão, pega a palavra que tava antes de Brasil e dá uma chegadinha nela aqui, ó. Vai chegando ela um pouquinho pra cá, pra ela ocupar a linha inteira. E aí tu não vai precisar fazer a translineação. Ou, tem um espaçozinho considerável. Aperta mais a palavrinha adiante pra caber Brasil todo ali. Agora, se você vai translinear, se você vai separar a sílaba e arriscar, galera, perder 40 pontos, porque tu não sabe separar a sílaba, isso é inconcebível. Beleza? Então vai no bizu, ajeita lá no teu rascunho, tente colocar as palavras inteiras na linha, aperta, coloca uma letra maior, sei lá, dá teu jeito, mas não erre translineação. Fechou? Vamos lá.
Maiúsculas e minúsculas, a gente conversou lá Constituição e aqui Estado, né? Quando eu falo Estado, me referindo ao Brasil, à União Federativa, esse Estado é com E maiúsculo. Agora, quando eu quero fazer referência ao Estado de São Paulo, Estado com E minúsculo, São Paulo, SP maiúsculos, beleza? Agora, quando Estado é sinônimo de União Federativa, você está fazendo alusão ao país, ao Brasil, esse Estado com E maiúsculo, beleza? Regência, regência, galera, lembra de um maestro, né? O que ele faz numa regência? Ele comanda. Então eu tenho ou um verbo ou um nome seguido ou não de uma preposição. E aí olha o que esse cara escreveu. Acarretado para tais doenças mentais. Galera, anota esses 3 verbos para mim, por favor. Acarretar, corroborar e implicar. Geralmente você escreve assim na sua redação. O capitalismo acarreta em problemas sociais. O capitalismo corrobora com problemas sociais. E o capitalismo implica em problemas sociais. Esquece tudo isso, porque todos esses verbos são VTDs. O que significa isso? Eles são verbos transitivos diretos. Eles pedem sim complemento, mas esses complementos não devem ser preposicionados. Então eu vou dizer que o capitalismo acarreta problemas sociais. O capitalismo corrobora problemas sociais. E o capitalismo implica problemas sociais. Percebam que não tem nenhuma preposição fazendo essa ligação. E esses são os 3 piores verbos que você erra a regência na tua redação. Acarretar, corroborar e implicar. Nenhum deles, claramente nesse contexto, acabam aí pedindo a própria preposição. Beleza? Concordância é o nosso assunto da semana que vem. O que é concordar? É estar de acordo com. No caso da língua portuguesa, masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular e plural com plural. Olha o que aconteceu com esse candidato. Devido como aflora suas emoções. Lindezas, suas emoções aflora? Qual é o erro de concordância que a gente tem aqui? Como afloram, faltou um Mzinho para indicar plural, suas emoções. A mesma coisa acontece aqui embaixo. É necessário a liquidez. Se a liquidez é uma palavra feminina, eu vou dizer que ela é necessária. Então, na semana que vem, que a gente vai ver concordância tanto verbal quanto nominal, essa aqui verbal e essa nominal, a gente vai ver os principais casos, né, que acabam despontuando a sua concordância, seja ela de nome, seja ela de verbo. Beleza? Tempos e modos verbais. Vamos combinar o seguinte? Sempre que você escrever um verbo no gerúndio, o que é um verbo no gerúndio, Dieguinho? É aquele verbo que termina em ando, endo ou indo. Aquele verbozinho que indica que a ação está acontecendo agora, no momento da fala. Por exemplo, digamos que seja um tema sobre violência urbana. E aí você vai escrever que a violência vem crescendo no Brasil. Vamos fazer um combinado? Sempre que você estiver escrevendo um verbo no gerúndio, na forma nominal gerúndio, a gente vai trocar pelo presente do indicativo. Olha aqui o exemplo. A violência vem crescendo no Brasil. Esse vem crescendo está muito subjetivo. Ele pode até ser um verbo gramatical, ele está dentro da norma culta, mas dentro de uma composição textual dissertativa argumentativa, eu preciso de uma palavra mais firme, eu preciso de uma palavra mais objetiva, mais sensata. Então eu não vou dizer que a violência vem crescendo, eu vou dizer que a violência cresce. Vamos fazer esse combinado? Sempre que você perceber que na tua redação tu escreveu um verbo no gerúndio, a gente muda esse gerúndio para um verbo no presente do indicativo. Show de bola? Pontuação. Pontuação vocês vão ver melhor em gramática, né? Lá com o Felipe, o nosso príncipe de linguagens, ele vai trabalhar com você a questão, sobretudo, da vírgula. Aqui mais um caso em que eu tenho a vírgula, né? Separando o sujeito de predicado, como o exemplo que a gente viu no desafio. Isso aqui é uma loucura, né? Que eu vejo em várias redações. Você bota o ponto final. Olha o nome do ponto. Ponto final. Você bota no início. Como é que pode isso, gente? Linha 1, o primeiro elemento do seu texto é o ponto final, né? Você quer me deixar louco, né? Então, evidentemente, aqui esse ponto final não deveria estar presente, mas eu já te asseguro o fato de que pontuação vai ser trabalhada em gramática lá com o Felipe. Beleza?
Paralelismo, a gente viu o exemplo aqui no quadro, né? O direito à saúde e ao bem-estar social. Vamos ver qual foi o desvio de paralelismo aqui? Olha lá. A depressão e ansiedade. O que faltou aqui, galera? Percebam que eu tô colocando esse artigozinho A antes da palavra depressão. O que faltou antes de ansiedade? O artigo A. Então eu preciso definir, né, exatamente esses substantivos. Então eu diria que a depressão e a ansiedade ocorrem. Faltou o azinho aqui para indicar este paralelismo. A depressão e a ansiedade. Beleza? Pronome. Isso aqui é um show dos horrores, né? Todos nós temos um pouco de saúde mental, se não sabemos como usar ela, usá-la, né? A gente sabe que esse pronome reto, ele não pode terminar frases, ele é indicativo de sujeito e não de complemento, então, usá-la. Se tornou evidente, eu não posso começar um pronome oblíquo o meu período com ele, eu preciso trazê-lo para trás do verbo, um caso de ênclise. Lembra disso? Próclise, mesóclise e ênclise. A ênclise é quando eu coloco o pronomezinho depois dele, porque eu não posso começar um período, eu não posso começar uma frase com esse pronome, né? Apenas em contextos informais. Então, em contextos informais, eu posso falar te amo. Mas dentro da gramática normativa, eu deveria dizer amo-te. Se ligou? Aqui é a mesma coisa. Tornou-se evidente. Tá legal? Depois, detalhe. Olha para a tua redação e vê se você não está cometendo um desvio clássico, que é permear a tua redação com a palavra onde. A obra sei lá o quê do escritor Machado de Assis, onde? Gente, onde só tem referência de lugar. Então, se o termo antecessor não é o lugar, Brasil, país onde nasci, né? O Brasil onde nasci, se não é um lugar, esquece o onde. Substitua o onde por em que. Então eu digo, o livro tal do Machado de Assis, em que a personagem e não onde a personagem. Cuidado com isso que vai ser desvio de C1 e a gente vai ver que lá na C4 também traz algumas implicações. Tá legal? Crase, galera, crase, grosso modo, tá? Na redação vai estar diante de palavras femininas no singular. Como a gente viu ali, né? Direito à saúde. Saúde feminina singular, acraseado. Aqui perceba que eu tenho a palavra pessoas. Pessoas está no plural. Então esse acraseado não faz sentido. Esse A deveria ser sem a crase. Beleza? A pessoas sem crase, porque pessoas é uma palavra no plural. Beleza? Estamos chegando ao fim. Informalidade e marca de oralidade. Isso aqui é difícil você cometer, mas vale o aviso, né? Saúde mental tá se tornando, né? Esse aqui falou, essa galera... Gente, pelo amor de Deus, imagina o corretor lendo isso, né? Essa galera aí, né? E esse aqui tá conversando com a banca, né? Bom, no meu ponto de vista... Então isso aqui a gente chama de informalidade ou marca da nossa fala, marca de oralidade que precisam ser evitados, beleza? E por fim as escolhas lexicais, ou seja, as escolhas vocabulares, as palavras que você usa na redação, né? Olha o que esse cara botou. Contudo, é de suma importância que o MEC, Ministério da Educação e Cultura, em parcimônia com escolas públicas, ele foi além, né? Não é parcimônia, é parceria, né? Em parceria com escolas públicas. Então, quando você erra uma palavra, né? O uso adequado daquela palavra entra em escolhas lexicais. E um outro item, né, de escolha lexical é exatamente a formalidade. Não só, né, a nível de formalidade, mas a nível de uma palavra que seja mais contundente ao contexto que você deseja expressar. Muitos alunos colocam lá na redação, o Estado deixa de lado o investimento em lindezas. Não é o Estado deixa de lado. Eu vou dizer que o Estado negligencia. Eu vou dizer que o Estado secundariza. O que é negligenciar? Não dar prioridade. O que é secundarizar? Deixar para segundo plano, não ser prioritário. Então não escreva o Estado deixa de lado, e sim o Estado não prioriza, o Estado negligencia, o Estado secundariza. Isso tudo tá valendo para C1, tá legal? E quando eu quero me referir à população, sociedade, eu vou falar que existe uma parcela do corpo social. E aí geralmente vocês gostam de fazer, de maneira adequada, claro, uma distinção entre pobres e ricos na redação. Mas são palavras empobrecidas, né? Eu não vou falar da parcela da população ou parcela do corpo social pobre.
Lembra que na nossa aula de análise de coletânea a gente viu algumas palavras interessantes para isso? Eu vou falar da parcela do corpo social marginalizada, periférica, vulnerável, em situação de pobreza, em situação de precariedade. Olha como é que o meu léxico fica engrandecido. Então eu pegar o 6, trocar por meia dúzia, mas de uma maneira mais elegante. E essa elegância do meu discurso tem a ver com as minhas escolhas lexicais. Beleza? Então, tudo isso é regra do jogo para C1. Eu gostaria muito de que você que está presente aí na nossa plataforma assistisse a essa aula em outro momento, fazendo de novo essa viagem que a gente fez pela gramática para entender tudo aquilo que me despontua dentro da C1. Essa é a regra do jogo. Agora cabe a você olhar para o seu espelho do Enem do ano passado, olhar para as redações que você envia para a plataforma e pensar, eu estou errando crase. Então eu não vou estudar tudo de crase, mas eu vou agir dentro daquele determinado erro. E assim a gente consegue uma melhoria satisfatória dentro da nossa C1. C1 esta que não terminou aqui. Na semana que vem a gente continua falando de C1 e a gente foca muito em concordância verbal e nominal, que é o pior erro de C1 que os alunos mais cometem nas suas produções textuais. Tá bem, meus amores? Vamos torcer pelo Brasil agora. Um beijo enorme para vocês com muito carinho. E claro, semana que vem tem mais. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Um beijo enorme para você, para sua família e vamos rumo ao 1000. Beijo! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.